Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Uma verdadeira dor de cabeça para muita gente, o desequilíbrio com a balança. E que tal perder peso e ficar em forma com a dança? O Vida e Saúde dessa semana tem dicas valiosas para você que quer perder peso e da melhor forma possível, se divertindo. Em Fortaleza, as academias estão lotadas de alunos aliando a dança com outras atividades físicas. Do axé ao sertanejo, todo o ritmo é bem-vindo. Uma das febres nas academias também é a dança do ventre. Para as mulheres, elas podem trazer diversos outros benefícios, como o aumento da autoestima. E não existe dança sem música, não é verdade? Você sabe quais são os benefícios da musicoterapia? E ainda, qual é a importância de um programa de atividades físicas na gravidez? Não sai daí, o Vida e Saúde está só começando. Aqui em Fortaleza, as academias estão lotadas de alunos que buscam aliar a dança com outras atividades físicas. Do axé ao sertanejo, todo o ritmo é bem-vindo. Todo corpo pode e deve dançar à sua maneira e gosto. Muitos alunos de academia têm optado pela dança para ficar em forma. Eu acredito que isso veio procurar, aumentando essa procura, por causa do nível de lúdico que a aula traz, de mudanças de ritmos, de músicas variadas, de amplitude de música. Então isso o povo procura para dançar, suar e se divertir na aula. Por ser dinâmica, a atividade pode substituir ou até mesmo melhorar os resultados de outras práticas físicas, como musculação. Só musculação fica muito repetitivo, né? A gente acaba não tendo pique, não tendo motivação para vir para academia. Então, tendo uma aula diferente, dança, e eu adoro música, então ficou perfeito. Eu faço musculação e depois venho dançar. Uma aula de dança é capaz de proporcionar diversos benefícios, tanto físicos como psicológicos, trabalhando com o corpo e com a mente. Além de movimentar o corpo inteiro, a dança ainda tem outros benefícios. Coordenação motora, você atinge um limiar aeróbio, que a gente tem um início de baixo impacto até a gente chegar a um alto impacto. Então a gente vai ter uma crescente na parte aeróbia e isso traz queima calórica, você aumenta a sua autoestima, você aprende mobilidade motora, vários outros benefícios que a mulherada gosta, né? Eu sinto mais disposição, né? Eu sinto meu corpo mais alongado também, não tenho mais, que a gente geralmente tem um corpo mais durinho, eu já sinto meu corpo mais mole, mais flexível para fazer as tarefas do dia a dia. Atualmente o funk Rio, carioca, é uma das coisas que mais se pedem na sala de aula. O sertanejo também faz parte da composição da aula e a gente coloca assim muito as músicas que estão tocando na rádio, né? Pega uma música pop e transforma, faz uma coreografia e usa. Então a gente vai encontrar na aula de ritmo quase todo tipo de música. Muito legal, não é? E além de queimar calorias, dançar proporciona muitos outros benefícios à saúde. É sobre esse assunto que eu converso com o professor da área de dança do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará, que também é coordenador do grupo Oreanacan, Marcos Campos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, quais são os benefícios, né, que a dança pode trazer para a saúde de quem a pratica? Bem, a dança, além do teor artístico, também tem a questão de ser uma atividade física, né? Como a gente viu na reportagem, os diferentes ritmos trazem uma outra cara para a atividade física. Então, a academia mostra uma série de atividades e a dança ela vem como aliada dentro dessas atividades com música. Geralmente a gente pensa em academia, pensa em musculação, mas cada vez mais as pessoas têm procurado a dança nos seus vários estilos para poder ter uma referência interessante para perda de peso, para diversão, como um momento de lazer e também
também para poder conhecer outras formas de se dançar, para além daquela quando a gente está acostumado no carnaval, quando a gente vai em alguma festa. Então é interessante na socialização, mas também tem esse lado físico bem interessante. Pois é, e dá mesmo para fazer as pazes com a balança através da música? Dançar emagrece? Com certeza. É claro que vai depender do nível de exigência dessa dança e da quantidade de vezes que essa pessoa vai participar dessa aula, né? Não se pode começar com uma atividade muito intensa, como foi dito também. As pessoas têm que ir aos poucos se acostumando com aquela atividade, com aquele tipo de dança e aos poucos ela vai aumentando essa carga e isso em conversa com o próprio professor da academia, você pode aos poucos se acostumando com isso e com isso conseguir, junto com a musculação ou somente com a dança, tendo essa perda de peso, mas com muita responsabilidade, né? Porque ir além da capacidade da pessoa, ao invés de trazer um benefício, pode trazer dor, pode trazer incômodo e não é esse o objetivo da atividade com a dança. Sem dúvida. E aí no que diz respeito assim à questão de mobilidade, de conseguir desempenhar bem, como até uma das entrevistadas na reportagem falou isso, né, que a dança tem devolvido para ela flexibilidade, e aí com isso ela consegue desempenhar melhor as tarefas do dia a dia. Isso realmente pode ser alcançado com a prática de dança e de qualquer dança? Cada dança tem uma característica, né, trabalha com um tipo de característica do corpo, né? No geral, as danças ajudam tanto na questão da perda calórica, da melhoria da capacidade cardiovascular. Algumas danças trabalham muito com a questão da flexibilidade. No geral, também trabalha-se muito com o equilíbrio, né? E, no geral, a atividade com a dança, ela traz um ganho geral em coordenação motora, né? A gente muitas vezes está muito preso, sentado em cadeiras, desde a escola, né? Na escola a gente está muito preso naquele ambiente, na sala, na cadeira. Em casa a gente fica no sofá, em frente à televisão, então em frente ao computador. Quando a gente é colocado nessa situação de praticar a dança, a gente mobiliza o corpo de uma maneira diferente, ou até mobiliza mais do que o que a gente faz durante o dia inteiro. Então, no geral, a dança ela traz essas diversas possibilidades e, dentre elas, essas que foram citadas: flexibilidade, perda de peso, aumento da capacidade cardiovascular. Então, isso auxilia a pessoa, no geral, na sua qualidade de vida. Há muita gente sedentária que, de repente, pode estar aqui nos assistindo e ter essa ideia de praticar a dança para colher todos esses benefícios, inclusive para emagrecer, não é? Como fazer essa escolha? O que a gente deve levar em conta na hora de escolher a modalidade? Enfim, quando o objetivo é se mexer e conseguir perder peso, o que você deve levar em conta na hora de escolher a modalidade de dança? Vai muito da motivação pessoal, né? Tanto as escolas de dança, né, quanto as academias de ginástica, no geral elas oferecem alguns tipos de dança. O interessante é você experimentar, né? E ter uma conversa com o professor de dança ou o professor daquela atividade vinculada à dança na academia, para ver aquilo que se adequa melhor ao seu gosto, né? Isso vai muito da própria vida da pessoa. Então, se a pessoa gosta de ritmos mais quentes, talvez uma aula de zumba, que é uma dança na moda agora, ou até o sertanejo tem, como dito na reportagem, tem também chamado muita atenção. Já se quer algo mais de interação ou uma dança que seja um pouco mais tranquila, talvez uma aula de bolero dentro das danças de salão, a dança do ventre é uma outra opção que é muito procurado pelas mulheres. Então vai muito do interesse pessoal, mas nessa fase inicial talvez seja interessante realmente experimentar. Talvez a escolha seja daquela que lhe dá mais prazer. Sim, né? A experimentação vai te mostrar aquela dança ou aquelas danças que podem ser as que você vai desenvolver em aulas. Ou até, quem sabe, se tornar um dançarino a partir daí. Seria o mais interessante, né? Qual a frequência que a gente deve buscar a prática da dança por semana, por exemplo? O que seria o ideal? Bem, no geral, as atividades, em geral, assim, na academia, a gente vê aulas 2 a 3 vezes por semana. Porque normalmente isso alia não é uma com regra. outra atividade também, Sim, né? Ou as atividades de ginástica, ou até a musculação, a gente tem visto geralmente as pessoas fazendo 2 a 3 vezes por semana. Mas é claro que
quem tem vontade e tempo pode fazer muito mais do que isso, né? Até todos os dias da semana. Quais são, assim, as vantagens da dança na infância? É muito comum estimularmos, principalmente as meninas, não é? A praticar o balé logo no início, ali na primeira infância, né? Os meninos são menos estimulados. Sim. Mas aí quais são os benefícios que essa criança pode colher quando ela é desde cedo exposta, né, a atividades como a dança, por exemplo? Bem, como a gente notou na reportagem, naquela aula tinha praticamente só mulheres fazendo, né? Isso aí é muito comum pelo fato de na escola não ser muito trabalhada a dança e quando é trabalhado geralmente vinculado às meninas, né? É interessante trabalhar uma atividade mista, colocar meninos e meninas participando das aulas, não só pela questão da atividade física, que a gente está comentando muito aqui, mas pela questão artística também, né? A dança, ela traz um conhecimento estético, ela promove um trabalho de sensibilização para a arte. Aliado à música, ao teatro, às artes plásticas, ela ajuda os alunos a ampliarem o seu repertório cultural, né? Então, quanto mais acesso essas crianças têm a essas artes, e aqui estamos falando da dança, mais conhecimento ela tem da própria cultura, né? Inclusive, pensando no Brasil como um país que dança, né? Nós somos conhecidos como um país que dança para além do samba, os alunos as crianças tendo contato com isso, ela vai se identificar melhor dentro do que é a cultura brasileira, né? Sem dúvida. Então, esse trabalho é extremamente importante, tanto pensando os professores vinculados à área de arte, quanto os professores de educação física e os professores de dança. Cada vez mais a gente tem visto nas universidades sendo abertos cursos de dança. E interessante que a gente prevê que muito futuramente, e é uma luta desses profissionais, que eles também se insiram, assim como tem acontecido cada vez mais com os professores de música. Então, quanto mais esses profissionais estiverem na escola, além do que a gente vê vinculado à dança como atividade física, mas também vê a questão da formação artística. Então, vai ser um trabalho aliado, é o que a gente espera, que a gente sonha para que essas crianças se transformem em pessoas que podem vir a ser dançarinos, mas também praticantes de dança nos seus momentos de lazer futuramente. Sem dúvida. A gente falou muito sobre o adulto, né, que busca a dança para perder peso, para adquirir mais flexibilidade. Agora tratamos sobre a criança. E o idoso? Às vezes aquela pessoa que já está chegando à terceira idade, mas já se aposentou, já tem mais tempo, e tem disposição física também. A dança pode ser um bom aliado, assim, para manter o movimento, manter o tônus muscular, a possibilidade de se flexibilizar, né, para fazer as atividades do dia a dia. Quais são os benefícios da dança para o idoso? Bem, o idoso tem um dos problemas complicados para o idoso é exatamente o equilíbrio. A dança é extremamente importante. Exige isso de quem pratica, né? Também um outro fator importante na questão da dança é a socialização, né? Então, muitas vezes a pessoa se aposenta, sai daquele círculo de convivência que está acostumado e aí entra em depressão. A dança, para além da questão da atividade física, ou seja, vai mantê-lo ativo, a questão da flexibilidade, do equilíbrio e outros elementos, também tem a questão social, né? Então, ele cria outros laços, né? A dança de salão, por exemplo, tanto nas academias ou escolas de dança, quanto nos bailes que acontecem, que muitas escolas e academias promovem, o idoso ele passa a ter uma outra possibilidade de atividade, não só na questão do prazer da atividade física em si, mas do prazer de conviver com outras pessoas. Então a dança é uma das excelentes opções para o idoso como atividade física em geral. Perfeito, a gente vai fazer uma pausa na nossa conversa e no próximo bloco você vai ver que uma das febres nas academias é a dança do ventre. Aqui em Fortaleza, muitas mulheres têm optado por essa modalidade, pois ela traz diversos prazeres, inclusive o aumento da autoestima. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.
A dança não é só diversão, ela pode ser uma forte aliada da saúde. Além de praticada como um exercício físico, ela também pode servir como uma atividade de integração social. Para as mulheres, também pode trazer diversos outros benefícios, como, por exemplo, o aumento da autoestima. Um dos exemplos é a dança do ventre. A música embala os movimentos sinuosos e femininos. As origens da dança do ventre se perdem no tempo. Em antigas civilizações, como no Egito, por exemplo, uma forma da dança era usada como expressão religiosa, estando ligadas aos ritos de fertilidade da deusa mãe. Hoje, a dança já é sucesso nas academias. Uma aula de dança do ventre pode queimar até 300 calorias por hora. Além disso, ela traz diversos outros benefícios físicos para o corpo. Eu costumo dizer para as minhas alunas que a gente trabalha o verso e o reverso do fio do cabelo à ponta do pé. Questão física, tonicidade muscular, postura, respiração, coordenação motora. Além dos resultados físicos, tem ainda a parte psicológica. Busquei a dança do ventre por conta de depressão mesmo. Aí foi onde eu vi que eu era uma pessoa bonita, tanto por dentro como por fora, né? Vi que eu era muito tímida também, um pouquinho, a mais do que eu sou agora, né? Mas melhorou bastante essa timidez. Para muitas mulheres, a dança também foi um processo transformador. A vontade de estar sempre arrumada, estar sempre bonita e passar essa imagem boa para todo mundo, que a dança do ventre é para todas, não tem exclusão, qualquer uma pode participar, sem preconceito, idade, tamanho, tudo. É muito bom para a sua autoestima, muito bom. Eu me aceito melhor, melhorou muito minha autoestima, né? Comunicação, certo? A questão do psicológico, me conhecer assim como mulher. Independente de qualquer problema que você tenha, assim, trazer as pessoas para ver você dançar, para participar de ensaios ou participar de festivais, as pessoas ficam encantadas. Então a alegria, eu acho que para mim é o mais importante. A dança do ventre pode ser praticada por todas as idades, independente do biotipo. Como qualquer atividade física, a pessoa tem que estar apta para exercer, certo? E o que eu indicaria é a pessoa procurar uma turma que se adeque. As baixinhas, as altas, as magras, não tem idade, né? Para todas as mulheres, né? Que se valorizem, que é um tipo de autoestima, né? Que ajuda na autoestima da mulher. Eu acho que dançar é sinônimo de alegria. E quem continua com a gente aqui é o Marcos Campos. E a gente vai falar agora um pouquinho mais sobre como a dança ajuda mesmo, né, Marcos? Nessa questão da autoestima, no resgate da autoestima. A gente vê aí vários testemunhos, né, de pessoas que estiveram em depressão ou mesmo que relatam esse avanço, né, da questão da autoestima. Como é a sua, dentro da sua vivência com dança, você também consegue perceber isso e atesta isso pra gente? Com certeza. Ficou muito claro, né, frente à reportagem, duas situações. Uma questão pessoal, né, por exemplo, a dança do ventre traz para a mulher uma outra visão da sua própria beleza. A gente vive uma questão de um padrão de beleza que tem que se buscar e que é quase, ou é impossível, quase impossível de se chegar até ele. Uhum. E aí a dança do ventre trabalha isso. A mulher mostra a sua feminilidade, sua sensualidade a partir do que ela é. É isso que importa. E também uma questão social, né? Então a própria convivência ali naquele grupo, naquele momento, faz com que a mulher, ou então qualquer pessoa em qualquer outra aula de dança, possa, a partir desses novos vínculos, né, a partir da convivência com essas pessoas, sair daquele ambiente que muitas vezes é o ambiente que promove essa depressão, né? Uhum. A pessoa fica muito presa em casa, a pessoa fica muito presa no trabalho, um ambiente opressor, estressante. Quando ela vai para a aula de dança, a tendência ou ela não entrar nesse estado depressivo ou então sair. Claro que vai depender de outros fatores, mas a dança é um dos elementos que pode facilitar e evitar com que isso aconteça. Perfeito. E com relação a quem faz algum tipo de tratamento psicológico, seja contra a depressão, por exemplo, o desvio de atenção, né, o déficit de atenção,
A dança pode ser uma aliada das equipes de psicologia, por exemplo, de um psiquiatra no tratamento de um paciente com depressão, por exemplo, ou com o déficit de atenção? Muitos psicólogos, eles indicam, a maioria indica atividade física como um todo, né? E a dança sendo uma dessas possibilidades. Muito por causa dessa questão da própria socialização, isso que a gente vem falando bastante aqui. E essa coisa de dançar sem alegria não é dançar, né? Não tem como, né? Só de lidar com a música. E acaba sendo também, no caso do déficit de atenção, a atenção ao corpo. Concentração. Porque você precisa de concentrar para poder lidar com esse novo movimento. Uma dança de salão, você está interagindo com outra pessoa. Então isso faz com que as pessoas elas busquem outras formas de lidar com o corpo e com o outro que não está acostumado. Então facilita, auxilia dentro desse trabalho. Então a indicação ela sempre acontece muito por causa desses fatores. Certo. Você desenvolve um trabalho bem interessante de capacitação de professores, né, para atuarem na rede, tanto na rede pública quanto na rede privada. Eu fiquei um pouquinho curiosa para saber como é que esse trabalho acontece, como é que tem sido sua experiência. Eu desenvolvo atividades de dança, né, eu sou professor da área de dança no curso de Educação Física da UFC, no Instituto de Educação Física e Esportes. E eu desenvolvo já há 3 anos e meio um projeto vinculado a danças populares, tradicionais, né, danças folclóricas. E já há 2 anos, por meio de um edital do Ministério da Cultura e da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a gente vem desenvolvendo um programa chamado Entre Penas e Contas. E um dos objetivos é exatamente promover a capacitação de professores ou artistas, pessoas que lidam com a questão do ensino da dança nas escolas, em projetos. E o ano passado nós capacitamos cerca de 30 professores, 30 pessoas, esse ano estamos com cerca de 40 e é um curso de 12 semanas, 12 sábados, em que os bolsistas que estão junto comigo no projeto, eles dão aulas de danças do Brasil inteiro, né? Então, aulas de afoxé, maracatu, boi-bumbá de Parintins, danças gaúchas, que vai ser o tema dessa semana, carimbó, chachado, então, danças do Brasil inteiro. A ideia é que não fique somente no espaço universitário esse ensino, né? Então, a partir dessa capacitação, a gente pensa em ramificar esse trabalho, que esses professores, essas pessoas que participam da capacitação, elas se tornem multiplicadores desses trabalhos nas escolas. Estavam conosco no ano passado, fizeram vários relatos depois, né, pelos contatos que a gente manteve, relatos de trabalhos que eles fizeram nas escolas e se surpreenderam, porque muitas vezes a dança folclórica, a dança tradicional, é vista como coisa de velho, como algo não tão interessante quanto o funk, o sertanejo, o axé, por falta de costume. As crianças e os adolescentes não conhecem isso. À medida às vezes que elas não têm oportunidade de conhecer, e como é que elas vão gostar, não é? Mesma coisa vale para as músicas e por aí vai. À medida que os professores foram arriscando, né, a partir do material e da capacitação que nós ofertamos, eles viram que isso era possível e que era prazeroso. Então, os alunos mostraram interesse por isso. E tanto que alguns desses professores estão conosco de novo esse ano, já que esse ano a gente está trazendo outros elementos na capacitação. Bacana. E a escolha, como é que vocês escolhem as danças que vão ser ministradas? No Brasil tem algumas danças que são mais conhecidas, né? Então poderíamos pegar o frevo como um exemplo, o boi-bumbá, o samba, as danças gaúchas, são danças que na maioria das vezes as pessoas, mesmo não sabendo dançar, mas já ouviram falar, já viram na televisão. Então essas a gente faz uma escolha das principais e a gente tem trazido outros elementos, né, outras danças a partir de pesquisas que a gente vem fazendo. Esse projeto Entre Penas e Contas, desde o ano passado a gente está realizando 12 viagens de pesquisa pelo Brasil, conhecendo grupos e festas exatamente para aumentar o nosso repertório, o nosso material. Então danças como, por exemplo, danças tribais de Juruti, que é uma cidade que fica no interior do Pará, né, no meio da floresta amazônica, vai fazer parte dessa capacitação agora. É muito bacana porque resgatam muito da história do Brasil, né, da muito identidade, do lúdico, né? Claro, e da identidade. E repassar isso
para os pequenos é fantástico. Exato. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. E com relação ao projeto Oré Anacan, como é que vocês estão desenvolvendo? Fala pra gente o que é o projeto, né? Sim. E como é que vocês têm desenvolvido na prática? Bem, em primeiro lugar, Oré Anacan, esse nome estranho, né? Significa nossa dança, em linguagem tupi. Foi um nome que escolhemos no grupo. Era um projeto de extensão, mas que aos poucos foi se tornando um projeto artístico. Hoje é um dos principais projetos artísticos da UFC. Somos cerca de 40 pessoas, né? Praticamente todos são alunos da UFC de vários cursos, não somente da educação física. Temos pessoas da psicologia, da engenharia de pesca, da dança, do teatro, que compõem um grupo artístico de apresentação coreográfica. Então essas pesquisas que a gente vem fazendo, a gente leva esse material para os nossos ensaios e a gente faz um trabalho de montagem coreográfica para apresentar isso como um grupo de dança, né? Legal. E aí, por exemplo, estivemos agora, essa semana, em Porto Alegre, no 3º Festival Nacional Universitário de Danças Populares, representando a UFC Região Nordeste, levando exatamente essa produção. É um projeto de formação artística. A ideia é que as pessoas que nos procuram e que têm um compromisso de ensaios e de aprendizagem junto com a gente, que elas se formem e que se tornem também pesquisadores. Então, bacana, além de se tornarem dançarinos, darem aulas de dança, então, pelo lado do ensino também, o lado pedagógico, mas também focado numa pesquisa. Não somente eu, mas todos pesquisarem junto e a gente produzir o trabalho. Então, o Oré Anacan trabalha mais ou menos dentro dessa linha. Bacana. E para participar, assim, qualquer aluno pode participar, ele já tem que ter uma vivência com a dança. Quais foram os critérios assim, para poder formar esse grupo, que hoje é composto por 40 estudantes, né? 40 estudantes. Não há necessidade, aliás, praticamente todos que estão lá não tinham vivência com a dança. Não tinha vivência. Talvez com outras danças, né? Alguns vinham do contemporâneo, do balé, mas com dança popular praticamente nenhum. Então, é um projeto de formação. Então, eles aprendem conosco, a gente desenvolve essas atividades para que todos se formem juntos. Geralmente, no início do ano, a gente abre algumas vagas, porque a gente tem uma questão de espaço, né? Nós não temos como receber todas as pessoas e também tem que ter um compromisso de ensaios, né? Nós temos uma carga de ensaios de 3 vezes por semana, 3 horas cada ensaio, então a pessoa tem que ter essa disponibilidade tanto para esses ensaios quanto para reuniões e apresentações que sempre acontecem, né? Mas não há restrição, né? E também não é obrigatório ser aluno da UFC, né? Interessante. Por estarmos na UFC, a maioria acaba sendo de lá, porque conhece, por meio de colegas e tal, mas não é obrigatório. E é muito bacana, porque acaba sendo, além de artístico, de extensão, né? Porque envolve a comunidade, enfim, interage com a comunidade, não só acadêmica, mas a sociedade em si, né? Sim, a ideia é exatamente trabalhar o tripé da universidade, né? É um trabalho de extensão e de cultura e arte, né? É um trabalho de ensino, né? Porque como a gente faz esse trabalho tanto com a capacitação de professores, quanto muitos deles também dão aulas em escolas, tem 2 integrantes do grupo que dão aula numa comunidade indígena, em Guape, na comunidade indígena de Genipapo Canindé, né? Então, nós temos a extensão, temos o ensino e a pesquisa, porque todo o trabalho que a gente desenvolve é a partir de pesquisa que fazemos em loco, né? Então, a gente vai lá, vê a manifestação, conhece os mestres, os grupos, as festas. A partir disso e do material que nós recolhemos, a gente monta o nosso trabalho, a nossa visão artística a partir dessas pesquisas dentro das manifestações tradicionais brasileiras. Legal, viu, Marcos? Muito obrigada pela participação aqui com a gente, por dividir conosco todas essas histórias. Muitíssimo obrigada mesmo. Muito Até obrigado. a próxima, tá? Até a próxima. No próximo bloco, você conhece os benefícios da musicoterapia? Então não sai daí, a gente volta já. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E você, já ouviu falar em terapia de som?
Sobre esse assunto, eu converso com o terapeuta do som e professor de yoga, Rafael Moreira. Ele é um dos participantes, um dos praticantes, ou melhor, da terapia de som e é formado pelo método Peter Hess. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Fiquei super curiosa quando eu vi aqui todos esses instrumentos, né? E louca para entender como é que é, o que é a terapia do som. Rafael, como é que é esse método com o qual você trabalha? Então, a terapia de som é um método que foi desenvolvido por esse alemão, Peter Hess. Né? Ele fez algumas viagens para o Nepal e para a Índia na década de 60, década de 70 e 80, e viu que essas taças aqui, que são conhecidas como taças tibetanas, mas que são fabricadas no Nepal, elas tinham um benefício terapêutico relaxante nas pessoas. Né? E ele também é engenheiro e começou a utilizar equipamentos e fazer pesquisas dentro do âmbito científico, e viu que aquilo tinha um potencial para ser explorado e desenvolveu esse método, né, que tem o nome dele, que é como se fosse uma espécie de massagem sonora através da vibração dessas taças aqui, que são as taças tibetanas. Que legal. Tu pode demonstrar pra gente? Posso sim. Um pouquinho? Então essa taça aqui, ela é conhecida como taça universal, porque ela tem uma ressonância que abrange todo o corpo, né? Ela ressoa em todo o corpo humano, então ela pode ser usada em várias partes. Né? Então, o som dela é como eu toco com essa baqueta com feltro, é um som suave, é um som baixo. Você está dando para ouvir aí? Eu consegui ouvir, não sei se o pessoal de casa tem. Então, a taça que vibra, ela vibra por muito tempo. E ela emite uma série de sons que são chamados sons harmônicos, né? Que são alguns sons que não são captados pelo ouvido humano, mas que isso faz vibrar o campo eletromagnético, né? Assim como também a vibração dela repercute no plano físico. No corpo humano. Exatamente. Né? Então, muito legal. E onde foi que surgiu essa prática? Fala um pouquinho pra gente sobre a história, porque quando a gente pensa em musicoterapia, às vezes vem à mente você ouvir um pouco de música instrumental, né? Uma boa música de um compositor famoso, né? A gente acha que é assim, se deixar relaxar ao som de uma música boa, né? E aí você nos traz instrumentos diferentes, né? Que apesar de serem antigos, são pouco conhecidos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a história, né? De onde é que surgiu essa prática da terapia do som que você está demonstrando aqui pra gente. Então, a musicoterapia é uma prática muito antiga na humanidade. Isso, acho que não tem nem data para isso. Acho que é desde que a humanidade existe. Então, um exemplo clássico que a gente pode perceber é quando o filho está chorando e a mãe não sabe o que fazer, ela acalenta, canta uma canção e a criança se acalma. Então, isso é algo muito natural do ser humano, né? Historicamente, um dos registros mais antigos que a gente tem assim, da utilização da música como recurso terapêutico é através de Pitágoras. Na escola de Pitágoras ele utilizava a música para tratar patologias, né, problemas psicológicos, problemas físicos. Eles foram os primeiros assim, a fazer isso de uma forma mais científica, né, utilizando determinados instrumentos, determinadas escalas musicais, né. E isso continuou sendo utilizado pela humanidade por muito tempo, né? A Igreja Católica, por exemplo, utilizava nas suas missas o canto gregoriano, né? Monges que cantavam ao vivo e aquilo elevava o espírito das pessoas, né? Agora, vindo mais para esse momento mais contemporâneo, era moderna, né? Os primeiros registros assim, de uma musicoterapia mais organizada cientificamente foi a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, onde se viu esse potencial terapêutico que a música tinha, e isso foi bastante utilizado para tratar de soldados que vinham da guerra com traumas e problemas psicológicos. E isso ficou... Então, quando a gente fala musicoterapia, a gente lembra dessa musicoterapia ocidental, né, que utiliza instrumentos ocidentais como piano, violão, a voz humana, utiliza música clássica, né? A musicoterapia também ela tem uma vasta aplicação. Pois eu gostaria de saber quando é que ela é indicada para quais momentos, o que ela pode propiciar para o ser humano. Então, a musicoterapia, ela é uma forma de a pessoa resgatar valores internos, equilíbrio físico, emocional, mental, social,
ela é uma forma das pessoas se abrirem mais para a comunicação. Trabalha autismo, doenças como Alzheimer também. Ela facilita com que as pessoas descubram seus potenciais também. Então, o espectro de aplicação da musicoterapia é bastante amplo. Uhum. Os sons que essas taças emitem, eles são diferentes? Tu mostraste para mim um que é meio universal, né? Taça universal. Taça universal. E aí você trouxe outras, né? Sim. E assim, o som que ela emite é diferente? É diferente. Essa aqui já é um pouco menor e ela tem uma curvatura. Eu posso segurar para eu sentir um pouquinho essa vibração? Ela é conhecida como taça do coração. Então ela, a ressonância dela é exatamente nessa área aqui do coração. A gente utiliza ela nessa região. É uma vibração bem suave, mas tem uma intensidade, né? A gente realmente consegue sentir no corpo, né? É interessante. Então, a terapia de som, pelo sistema do Peter Hess, as taças, elas são colocadas, a pessoa está numa maca, tem um atendimento. Nós temos até algumas imagens que poderíamos colocar para ajudar nessa demonstração, né? Enquanto você explica. Então, as taças, elas são colocadas no corpo da pessoa, né? E são percutidas, né? Existem taças para determinadas partes do corpo. Existe uma taça maior, essa é a taça da cabeça, onde ela ressona nessa região da cabeça, tocada com uma baqueta menor. Existe a taça, essa que ela está tocando, a taça da bacia, né? Que ela ressoa nessa região da bacia, né? Na região da barriga, tem um som bem mais grave, né? Ressoa nessa região. Essa aí, a primeira é a taça do coração, que ressoa nessa região. Então, são várias taças que são utilizadas, né, percutidas no corpo da pessoa. E o som, a vibração dessas taças conduzem a pessoa para um relaxamento muito, muito profundo, né? Muito interessante. Isso alivia o estresse, faz com que a pessoa, de alguma forma, se conecte com ela mesma de uma forma mais delicada, que é através do som. Interessante que o corpo humano, ele é feito de mais de 70% de água, né? E o som, ele vibra melhor e também é conduzido melhor na água do que no ar, né? Pela água, o som ele tem uma velocidade 3 vezes maior do que no ar. Então, a água também do corpo humano, ela é como se fosse um filtro. Então, quando essa vibração e o som penetra no corpo humano, os nossos líquidos também eles filtram o som. Então, o que chega no corpo é um som muito puro. Isso também auxilia no equilíbrio dos chakras. Isso trata problemas pulmonares também, tem tratamento para a coluna. Então, tem várias aplicações dessa terapia. Você trouxe um outro instrumento também, né? Isso. Que também é usado na terapia do som. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o instrumento, como é que ele é usado. Então, esse é o gongo tam-tam. Existem outras formas de gongo. Esse também é um instrumento bem antigo, bem utilizado em países do Oriente, né, como Japão, China, Tailândia, Nepal, Tibete. E ele é um instrumento que tem, pelo tamanho dele, ele tem um impacto vibratório assim, um pouco mais forte. Então, como eu sou professor de yoga, a gente também utiliza ele nas aulas de yoga durante o relaxamento. Sou professor de Kundalini Yoga. Então, na Kundalini Yoga, o mesmo mestre que trouxe para o Ocidente esse conhecimento da Kundalini Yoga, ele era um mestre de gongo, onde ele é Yogi Bhajan, e é onde eu trago esses ensinamentos dele, né, do Yogi Bhajan. Então, o gongo ele tem um impacto assim, no sistema nervoso do ser humano, ele faz com que a mente ela silencie, que é um dos objetivos do yoga, né, fazer com que a mente humana, durante as práticas, você tem essa capacidade de silenciar mais o pensamento. Então, o gongo ele conduz a experiência das pessoas para uma experiência de um profundo relaxamento também, né? E tem essa influência mais presente na mente. Dá uma demonstração para a gente? Então, existem várias formas de se tocar o gongo, né? A forma como a gente toca é uma forma mais suave, mais tranquila, para conduzir as pessoas pela experiência delas.
o som. Muito legal. E aí, Rafael, você tem desenvolvido um projeto chamado Concerto Meditativo, né? Isso. E aí você utiliza essas técnicas, como é que acontece? O que é o concerto meditativo? E assim, ele é aberto ao público, como é que é? Então, a terapia de som geralmente é um atendimento individual, né, onde eu converso com a pessoa, tem um protocolo, anamnese, e a gente direciona o atendimento para a necessidade dela. O concerto meditativo é algo que eu já faço para um coletivo de pessoas, né? São grupos, né? E tenho feito isso em alguns espaços de Fortaleza, principalmente em espaço de yoga. Então eu utilizo as taças, utilizo o gongo, e como sou músico também eu utilizo alguns instrumentos. Eu utilizo flautas de bambu, utilizo calimba, utilizo harmônio, né, instrumentos musicais. Então as pessoas elas deitam, né, em tapetes de forma confortável, e eu toco os instrumentos, né? Toco o gongo, toco as taças, também canto. E aí as pessoas são convidadas à meditação. E as pessoas entram nesse mergulho sonoro, né? Nesse banho de som. Bacana. Nisso as pessoas entram no relaxamento também, bem profundo. E aí eu vou conduzindo também através dos instrumentos musicais, tocando. Quando será o cantando. próximo encontro, Rafael? Como é que as pessoas fazem para participar desse encontro? Então o próximo encontro será no dia 31 de outubro, no Núcleo Sol, que é um espaço de yoga, espaço de música, espaço de várias atividades que fica ali próximo à cidade, nas imediações da Cidade dos Funcionários, na rua Vereador Pedro Paulo 560. O telefone lá é o 3273-6082. Vai ser a próxima edição do Concerto Meditativo. Quero convidar as pessoas a estarem presentes e também conhecer o trabalho, que é muito bonito. Legal. Que vale a pena. Pois olha, eu quero te agradecer, Rafael, pela demonstração e também pelo convite, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Tomara. E é isso, no próximo bloco você vai saber qual é a importância de um programa de atividades físicas na gravidez. Não sai daí, é daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completo Cultural. Hospital Regional Unimed 15 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Antes mesmo da gravidez, as mulheres devem se preparar fisicamente, melhorando o condicionamento físico e também reforçando os músculos responsáveis pelos gestos posturais. Além disso, no caso das disfunções na ovulação, a prática da atividade física pode fazer com que a paciente perca peso e volte a ovular. Sobre esse programa de atividades físicas importantes para a gravidez, eu converso com o educador físico Máximo de Castro Maciel. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Então, a futura mamãe, ela só deve realizar atividades físicas com autorização do obstetra e acompanhamento de um educador físico? É de suma importância ter uma multidisciplinaridade, né? Nesse momento, a gestante que planeja, que programa, que é fundamental uma programação, um planejamento, para ter uma longevidade saudável com seu futuro bebê, é de suma importância a liberação médica. O médico é que vai saber as suas restrições. O profissional, ele vai controlar essas restrições. Né? Antes mesmo de essa paciente, né, estar grávida, qual é a importância da prática de atividades físicas assim, para a saúde da mulher quando ela já deseja engravidar? Com os exercícios físicos, os benefícios são tremendos, são ótimos em relação a quem quer uma mudança de vida. Porque a mulher que gere, ela muda a sua vida, não somente o corpo. Né? E essa mudança, com acompanhamento adequado, ela vem com os benefícios de melhorias hormonais, de prazer, sensações satisfatórias de viver. Muito bacana. E aí, a partir do momento que essa mulher engravida, como é que fica a atividade física da grávida? Dá para manter? Dá para manter. Algumas gestantes, né, algumas mães, futuras mães, elas têm umas restrições já pessoais, né, por não saberem em que atividade fazer. Então, o profissional, ele tem uma necessidade importante, fundamental, na verdade, nesses casos, para identificar
qual é o nível de intensidade gradualmente com a sua aluna. No caso, nesse momento, é uma paciente, futura paciente. Né? Ela tem que fazer atividades com baixas intensidades, de baixas a moderadas, não mais como antes da gestação, né? Porque tem os riscos que temos que evitar. A gestante ou a mamãe, ela pode fazer todos os tipos de exercício. Às vezes só, assim, a gente ouve mais frequentemente a recomendação pela hidroginástica ou por uma simples caminhada, brandos, né? Não é? Mas a musculação, por exemplo, ela pode ser feita... Ela é extraordinária, ela é um carro-chefe para quem quer ajustar suas posturas. Tem muitas mães que não têm um fortalecimento adequado na cadeia posterior, nos ombros, que vão ser tão cobrados pós e durante a gestação, né? E ela se preparar, ela vai fazer com que ela tenha uma vida saudável com o seu bebê. Uma vida em condições de realizar tudo aquilo que gostaria de fazer com o seu bebê. Ela tem que fortalecer. Muitas grávidas, assim, pela falta de movimento e a condição própria da gravidez, acabam ficando muito inchadas. A atividade física, ela é capaz de evitar isso, ou pelo menos minimizar essa questão do inchaço, da retenção de líquidos? Realmente essa questão de evitar é possível em algumas pessoas. Nesse caso, é importante respeitar a individualidade biológica de cada uma. Umas chega até a evitar o inchaço, outras não, mas minimizam muito, porque a retenção de líquido é a falta de exercício que pode provocar esse aumento dos edemas, né, adiposos. Né? Pois é, e aí eu fico imaginando uma mamãe, uma futura mamãe de gêmeos ou de trigêmeos, né? Hoje, com o avanço das técnicas de reprodução assistida, é muito comum, né? Nós nos depararmos com grávidas de gêmeos ou trigêmeos. Como é que é, assim, a atividade física para essas futuras mamães? Ela deve ser realmente ter um controle mais de perto, mais próximo e com os cuidados maiores, porque o sobrepeso do embrião que vai acarretar na coluna da futura mamãe é muito grande. A modificação das ancas, da anca da mulher, é fora do contexto natural, né? Então ela não se prepara de forma natural, ela se prepara de forma induzida. Então, para acompanhar essa indução, é necessário que ela se prepare fisicamente para aquilo não venha a cometer tantos malefícios, né? Como mobilidade de uma simples caminhada, vai ficar com dificuldade de subir um degrau, de descer da cama, porque não tem força ou não tem a flexibilidade suficiente para realizar esses movimentos básicos do cotidiano, que é uma atividade física. Né? Perfeito. Agora, no pós-parto, as mulheres, né, às vezes engordam um pouquinho e ficam mulher, muito ansiosas para voltar ao corpo de antes da gravidez, pelo menos, né? Muitas querem ficar ainda melhor, não é verdade? Aí, quanto tempo depois que o bebê nasce, essa mulher pode retomar as atividades, assim, com uma intensidade de moderada a alta? Novamente, temos que ter a questão de entender que a multidisciplinaridade, nesse momento, é fundamental novamente. Nós não podemos entrar numa carga de exercício ou num nível de exercício que ela não esteja pronta ou liberada pelos médicos. É fundamental esse acompanhamento próximo dos obstetras, dos ginecologistas, né, que faça com que ela tenha essa liberação, essa confiança em ser liberada e não causar tanto dano. O profissional de educação física, ele não pode estar trabalhando sozinho, sem nenhum conversa com o próprio médico da sua Tem que ter esse suporte, né? O suporte é fundamental, porque vai dar respaldo. A mulher ela vai se sentir mais segura, mais confiante no que está sendo feito. Para chegar a esse ponto, é através de conversas. Perfeito. Olha, pois eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente, tá? Foi um prazer te receber. Obrigado, que bom, eu lhe acompanho e adoro seus programas. Ai, que bom então. Tomara que a gente tenha outras oportunidades, tá certo? Que bom, ótimo. E é isso, o Vida e Saúde de hoje fica por aqui. Agora eu entro de férias, mas o programa volta na próxima semana. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.